Vamos falar sobre... não podemos deixar de, né, continuar esse assunto, né, o conflito entre Israel e os árabes palestinos, né? Importante destacar aqui que nós estamos falando de palestinos, né, porque palestinos ali todos são ali, né? Entre os Israel e árabes, né, lá na faixa de Gaza, né? Então nós tivemos aí o ataque aconteceu no sábado e as repercussões aconteceram aí ao longo desses dias aí. Para comentar esses e outros assuntos, eu estou aqui com o Sr. Sepúlveda. Boa tarde, Sr. Sepúlveda. Como é que vai? Boa tarde, Ítalo. Eu estou bem, graças a Deus. Uma boa tarde a todos aqueles que estão aqui conosco para mais esse programa aqui de Ligando os Pontos. E se você me permite só fazer uma pequena observação, que é o seguinte, não que eu vá corrigir o que você disse, mas é apenas uma precisão que eu acho importante. Eu acho que muitas pessoas falam do seguinte, o problema palestinos e não sei quanto. O problema não é tanto os palestinos, o problema, no caso concreto, é uma ala dos palestinos que é terrorista, porque a maior parte dos palestinos vive em paz com Israel. Todos os dias, uma imensa quantidade, dezenas de milhares de pessoas saem da faixa de Gaza e vão trabalhar em Israel, sem problema nenhum. Há até declarações de que o Hamas é o primeiro inimigo dos palestinos, é o Hamas mesmo, porque ele faz com que os palestinos sejam reféns da política radical deles, né? Perfeitamente, então, eu acho que essa precisão é interessante, porque muita gente fala palestinos, parece que os palestinos concordam inteiramente ali com... E depois há outra coisa. Há palestinos católicos, há palestinos cristãos, etc. Há palestinos, como você disse, há palestinos muçulmanos, mas mesmo muçulmanos nem todos são adeptos dos métodos terroristas do Hamas. Perfeitamente. Não, isso é muito importante destacar mesmo, né? Porque dá a impressão de que o Hamas ele seria uma força representativa, né, dos palestinos, o que não é verdade, né? Seria como dizer que o Comando Vermelho representa ali a favela que ele domina, etc. Não é verdade, né? Efetivamente não é assim que as coisas acontecem, né? É a mesma coisa que você dissesse assim, imagina que houvesse uma operação contra o Comando Vermelho e você dissesse assim, os brasileiros não, o Comando Vermelho, né? Perfeito. Perfeitamente. Então, assim, se puder, há uns dias atrás, segunda-feira, eu estive aqui, né, com o professor Linaldo Guimarães, né? Ele é professor de contra-terrorismo, né? Foi formado lá na Universidade de Tel Aviv, né? E ele comentou um pouquinho, enfim, deu um panorama geral, né? Principalmente sobre o histórico, né? Da relação entre os judeus palestinos e os árabes palestinos, né? E, enfim, né, a gente, sobre esse assunto dá para destacar vários aspectos, né? Primeiro, o ataque do Hamas em si, né? Que e segundo, acho que também é muito importante a gente salientar, é a reação da mídia e a reação do governo brasileiro, de maneira especial, né, a respeito desses ataques e a posição deles a respeito do Hamas. Eu postei uma foto esses dias, né, de duas chamadas do Globo. Uma chamando o Hamas de militantes, né, militantes do Hamas, etc. E o segundo chamando, né, falando de terrorismo em Brasília, se referindo aí ao 8 de janeiro. Então você vê que a posição, né, da mídia e a posição do governo e de partidos de esquerda de maneira geral também nos chama atenção e também nos enseja bastante comentários, né? Eu sei que ontem o senhor participou do Oeste Sem Filtro. Foi sobre esse assunto que o senhor falou, Sepúlveda? Olha, eu fiz essa distinção, fiz questão de dizer o seguinte, que a guerra é uma guerra de palavras também. É uma guerra de imagens e é uma guerra de palavras. E fiz questão
de distinguir essa guerra de palavras. Depois, também falei de um outro assunto que é o seguinte. Na verdade, por exemplo, quando as forças palestinas eram dirigidas pelo Yasser Arafat, o Yasser Arafat sabotou vários entendimentos com Israel. Entende? Os palestinos não. Os dirigentes dos movimentos guerrilheiros palestinos sempre sabotaram os acordos de paz. Porque o que eu afirmei lá, pronto, a minha entrevista foi muito curta, não dá para explicar tudo, mas uma coisa que eu afirmei lá foi o seguinte: a União Soviética, a Rússia Soviética, trabalhou durante muito tempo o ambiente da Palestina para ali levantar um sentimento anti-americano que não existia. E a causa palestina passou a ser uma bandeira e não mais o problema dos palestinos. Eles não querem resolver o problema dos palestinos. A senhora Gleisi Hoffmann, o comunicado do Itamaraty, falam da solução dos 2 Estados. Mas que 2 Estados se o Hamas é o primeiro que não aceita isso? É um cinismo deles. Por que a esquerda no mundo inteiro, aspas, apoia os palestinos? Não, eles apoiam os movimentos comunistas ou guerrilheiros palestinos, e não os palestinos. A bandeira palestina é um pretexto. Perfeito. Não, é interessante, José, porque é o seguinte, você fala da solução dos 2 estados, né? De fato, o Hamas, ele deixa bem claro que o seu objetivo é a destruição de Israel. Por consequência, Israel também se vê impedida, né, de apoiar a criação de um Estado palestino, porque isso seria dar poderes de Estado a um grupo como o Hamas. Seria potencializar, né, um grupo que que quer a sua destruição, né? Então, assim, e por consequência, né, isso cai na mídia de que maneira? Israel está contra a solução de 2 estados, né? Você, mas peraí, analisa a situação concreta, né? É que nem a questão das colinas de Golã, né? O pessoal fala assim, porque as colinas de Golã foram invadidas por Israel, foram tomadas por Israel. Eu falei assim, muito que bem, perfeito, isso é verdade. Só que é o seguinte, se você conhece a geografia dessa região, as colinas de Golã, elas são um ponto estratégico para bombardear todo Israel. Se eles devolvem as colinas de Golã para a Síria, sem a tranquilidade, sem a certeza de que a Síria não vai se utilizar, ou diretamente, ou por procuração com grupos como o Hezbollah, né? Não vai se utilizar das colinas de Golã para bombardear Israel, e está entregando a vida dos civis, dos israelenses na mão de terroristas, né? Então, a solução não é tão simples assim, né? Mas você vê que existe aí uma guerra assimétrica, né? Nenhum dos 2 lados quer os 2 estados, mas só Israel, né? Nenhum dos 2 lados quer os 2 estados neste momento, né? Israel não quer neste momento e Hamas não quer de jeito nenhum, mas só Israel acaba sendo criticada por isso, né? Só Israel acaba sendo... Pode falar. Mas veja bem, há uma certa falácia também nisso, a meu ver, que é o seguinte: ao contrário do que diz a esquerda, no ano 2005, o Ariel Sharon, que era primeiro-ministro, o que é que ele fez? Ele retirou todos os assentamentos judeus da faixa de Gaza, tirou todos os militares da faixa de Gaza e entregou a faixa de Gaza à autoridade de movimentos, à autoridade palestina, a Fatah, etc. Portanto, eles ficaram governando ali. Eles tinham o domínio da faixa de Gaza. Só não tinham o espaço aéreo, mais nada, e a coisa marítima. Mas, então,
havia ali também um território palestino, governado por eles. O que os senhores do Hamas fizeram? Uma guerra civil dentro da faixa de Gaza para expulsar a autoridade palestina e expulsar a Fatah. Olha aí. Isso não teve nada a ver com os judeus. Então foram eles que fizeram isso. Portanto, você vê a índole terrorista e criminosa do Hamas.